Vice-presidente da República, General de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, e do ministro-diretor da Enajum, Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco Joseli Parente Camelo. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. O segundo seminário Brasil em Transformação tem como objetivo trazer à baila temas que retratam a atual conjuntura do nosso país, por meio de eminentes palestrantes para reflexão, atualização e debates dos participantes. Este seminário faz parte do Programa de Formação Continuada da Enajum e está sob a coordenação científica do ministro do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral Oliveira. Palavras do ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, General de Exército, Luiz Carlos Gomes Matos, que neste ato fará a abertura do seminário. João Mourão, nosso vice-presidente, agradeço a sua participação na abertura do nosso seminário. Muito obrigado. Em nome do qual cumprimento a todos presentes, senhoras e senhores, nossos juízes, quase todos aqui presentes, uma satisfação muito grande vê-los no nosso seminário, além, evidentemente, dos nossos ministros todos. Muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao segundo seminário O Brasil em Transformação, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União, a Enajum. É com grande satisfação que realizo a abertura da segunda edição deste seminário, sob a coordenação do ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral Oliveira. Desejamos que este evento repita o grande sucesso da primeira edição. Hoje, após 2 anos assolados pela pandemia do coronavírus, a escola recebe, finalmente, seu primeiro evento presencial. Desde já, agradeço ao senhor vice-presidente do Brasil, general de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, pela palestra de abertura deste evento, bem como a todos os ministros que, com suas exposições, nos brindarão com os conhecimentos necessários para o pleno êxito deste seminário. Tenho a convicção de que esta atividade contribuirá, sobremaneira, para o fortalecimento das instituições envolvidas e para a atualização dos nossos magistrados. Gostaria de ressaltar que, ao final deste evento, será feito o lançamento da obra O Emprego das Forças Armadas em Situações de Conflitos Internos Graves, de autoria da doutora Flávia Ximenes Aguiar de Souza, a Flavinha, que está sentada ali, né? Juíza Federal da Justiça Militar da União. O livro é uma produção acadêmica de temas atuais que leva à reflexão sobre a importância da justiça militar da União para todos, inclusive dentro daquilo que eu tenho pregado, mostrar a cara, como eu digo vulgarmente, de uma excelentíssima desconhecida, que é a nossa justiça militar.
Desejo a todos um excelente e produtivo seminário e antecipo aos ilustres palestrantes o meu agradecimento pela disposição de compartilhar seus conhecimentos e experiências. Por isso, declaro aberto o segundo seminário, O Brasil em Transformação. Muito obrigado. Neste momento, daremos início à palestra de abertura do segundo seminário, O Brasil em Transformação. Com a palavra, o vice-presidente da República Federativa do Brasil, general de Exército, Antônio Hamilton Martins Mourão. Senhor presidente do Superior Tribunal Militar, general Luiz Carlos Gomes Matos, nosso eterno comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista e nosso oficial de operações, quando eu era oficial de operações do Grupo de Artilharia Paraquedista. Senhor diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar, brigadeiro Francisco Joseli, somos companheiros de turma do ano de 1975. Senhoras e senhores ministros do STM, de tribunais superiores aqui presentes, amigos já de longa data, senhores oficiais generais presentes nessa solenidade, senhor Procurador-Geral da Justiça Militar, doutor Antônio Pereira Duarte, senhoras e senhores magistrados da Justiça Militar aqui presente, alguns dos quais eu já tive a oportunidade de conviver, e o general Matos citou a doutora Flávia. A doutora Flávia, ela teve uma oportunidade única que eu creio que a maioria aqui não teve. Ela foi juíza numa das capitais do mundo. As capitais do mundo são 3, são Bagé, Paris e Londres. Né? Ela foi juíza em Bagé. Então, é uma oportunidade única. As demais autoridades civis e militares, senhoras e senhores. Eu vou procurar aqui, dentro do título do seminário, que é o Brasil e Transformação, apresentar, né, a minha visão sobre os acontecimentos que estão nos cercando no presente momento, não é? Desde aquilo da área externa, chegando aqui dentro do nosso país, não é? E algumas breves conclusões. O Lauria já me deu trote aqui, agora foi. Então, vamos seguir esse roteiro. Vamos ver o mundo de hoje, alguma coisa de geopolítica, economia, o nosso país, mudança climática e Amazônia, que é algo, não é, que está na ordem do dia, e as minhas considerações finais. Não está funcionando, não, hein? Quem é que está com o computador aí? O Joel aí. Pô. Agora foi. Lembro que, não é, nesse ano de 2022, não é, nós estamos completando 200 anos de independência, algo que nós temos que refletir sobre toda essa trajetória do nosso país até esse dia de hoje. Eu acho que todo mundo tem certeza absoluta, e os nossos almirantes que estão aqui, que nós não transitamos mais em mares tranquilos. Aquele famoso mar de Almirante, ele ficou para trás, né? Então, as turbulências que nós temos enfrentados ao longo do presente momento têm causado reflexos não só na vida do país como um todo, mas nas nossas vidas particulares também. Esse mundo do século XXI, ele tem algumas características. 30 anos atrás, né, um pouquinho mais talvez, o Francis Fukuyama escreveu um livro dizendo que era o fim da história, porque a União Soviética tinha se dissolvido e nós íamos viver, né, sobre a Pax Americana. Ao mesmo tempo, o Samuel Huntington tinha escrito um livro chamado Choque de Civilizações. Estamos hoje no fim da história ou estamos no choque de civilizações? Na minha visão, estamos nos encaminhando celeremente para o choque de civilizações. Vivemos, fruto da tecnologia, uma tríplice revolução. A revolução do mais, porque todos hoje têm mais informação.
e, ao ter mais informação, querem mais coisas. A mobilidade, né? A mobilidade leva a que a gente transite de um canto a outro do mundo e do nosso próprio país com muito mais facilidade, havendo, portanto, mais interação. E há uma nova mentalidade, que nós temos que procurar entender, porque a juventude que está avançando e ocupando os espaços no mundo, ela, né, tem uma mentalidade totalmente diferente. Eu lembro que em 2008, 14 anos atrás, ocorreu a maior crise financeira desde da quebra da Bolsa de Nova York no final dos anos 20 e início dos anos 30 do século passado. A famosa crise das subprimes, né? E ali, mazelas econômicas, porque recursos que estavam aplicados, muita coisa, não é, aplicada em cima de derivativos, em cima do que eram, não é, investimentos imobiliários, se dissolveu como se fosse pó. E as pessoas empobreceram de um momento para outro. Mais ainda, outros fatores aqui que nós podemos colocar. Essa irritação, né, ela afetou o Reino Unido. Né? Volta aí, por favor. Difícil. Essa irritação afetou o Reino Unido e levou ao Brexit. Né? Eles fizeram um plebiscito achando que ia dar não e deu sim. E até hoje o Reino Unido não conseguiu se reorganizar. A economia do conhecimento avançou celeremente. Tá? Então, hoje, essa economia é aquilo que se chama aí comumente de indústria 4.0, agro 4.0, porque ela alia o capital, o trabalho, mas alia um amplo conhecimento tecnológico. Então, isso muda a correlação que havia anteriormente. E o surgimento das grandes empresas de tecnologia que nos controlam. As big techs aí, Apple, Google, e etc. e tal, elas têm um controle sobre nossa vida. Temos aí, e as senhoras e os senhores que trabalham na área do judiciário, nós temos um marco legal da internet, mas difícil, muita coisa pode ser interpretada como censura, mas outras coisas não. E todo mundo aqui sabe, se fizer uma pesquisa sobre tênis no Google, a partir dali toda hora vai pipocar um tênis novo para você comprar no teu computador. Então isso é um controle que é exercido sobre a gente. Ao mesmo tempo, tivemos um país que, ao longo dos últimos 20 séculos, só em 2 séculos e meio, ele não tinha sido a maior potência do mundo, que é a China. A China, a partir da morte do Mao Tse-tung, e a ascensão do Deng Xiaoping, ela promove uma liberação econômica sob o regime autoritário deles. E, em 20 anos, ela sai de uma economia atrasada e ingressa na Organização Mundial de Comércio e, com seus métodos, ela desafia a grande potência que é os Estados Unidos da América. E aí, a disputa em torno de propriedade intelectual, subsídios, e segurança nacional. Nesse pacote todo, chegam 2 acontecimentos em sucessão. O primeiro deles, a pandemia da Covid-19. Ninguém esperava que essa doença aparecesse da forma como apareceu, retirasse a nossa liberdade de circulação, derrubasse a economia mundial da forma como derrubou e ceifasse a vida dos milhões de pessoas que ela ceifou. E, na esteira disso, nós já estávamos com uma depressão econômica, já estávamos com os problemas de elevação de preço de petróleo, da elevação do preço das nossas commodities, que, por um lado, nos favoreceu, entra essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, aí tem uma grande frase de um filósofo pós-moderno. É essa aí. Todo mundo tem uma estratégia até levar um murro na cara. Quem é esse filósofo? É esse cidadão aí, o Mike Tyson. Então, o Mike Tyson, ele realmente, com aquela filosofia simples dele, ele coloca uma coisa muito clara. E que nós, na linguagem militar, sabemos que nenhum planejamento resiste ao primeiro tiro. É outra coisa que nós sabemos. Seguindo aqui na nossa apresentação, vamos falar agora alguma coisa da geopolítica mundial.
alguns aspectos que eu acho importante ressaltar para as senhoras e senhores. Então, a questão de clima, dados demográficos, recursos naturais, regiões culturais constituem o cadinho da geopolítica que influenciam o desenvolvimento e a estratégia dos países. Pode tocar aí, Aue, por favor. Mais um. Vou começar aqui lá com o Oriente. Um ponto de fricção hoje é a região do Mar do Sul da China. Temos a região de Taiwan, a questão aqui das Filipinas, e a China, ela considera o objetivo nacional permanente dela voltar a ter Taiwan como seu território. Ela avança em cima de ilhas artificiais que ela mesma construiu e, consequentemente, há um choque entre a China, a grande potência dos Estados Unidos, com o apoio do Japão, da Austrália. Vamos lembrar que a China tem alguns conflitos de fronteira com a Índia, um aqui nessa região e outro nessa aqui. Temos o conflito eterno de Índia e Paquistão, temos a questão de Myanmar, e a questão do tráfico por essa região, que influencia demais no comércio com a China. Então, é uma área de fricção que se apresenta para o nosso mundo como um todo. Outra área eterna é o Oriente Médio. Então, após a invasão americana no Iraque, o equilíbrio que havia aqui ele foi abalado. O Irã xiita controla o sul do Iraque, também xiita, e o sul aqui do Líbano, também xiita. Em consequência, temos um arco xiita aqui, que foi muito bem mostrado para mim lá pelo nosso almirante Puntel, quando estivemos lá na missão do Líbano. Pressões da China a partir do Irã, da Rússia, vindo aqui para a Turquia, pressionando, e os Estados Unidos pressionando a partir de oeste, e, obviamente, com a existência do Estado de Israel permanentemente ameaçada por seus vizinhos. A velha Europa. Agora vamos dar uma olhada na questão da Rússia. A Rússia é um país imperial. Eu não estou falando aqui para neófitos, obviamente. Todos têm um conhecimento da história da Rússia, sabem que o epicentro dessa civilização foi aqui, nessa região de Kiev. Eram os povos originários que eram chamados de os Rus. A turma da Ásia, do Gengis Khan e companhia, invadiu isso aqui, ali pelo século XII, XIII, e essa turma, parte dela emigrou aqui para a região de Moscou. E deu origem à Rússia, que começa a se expandir com Pedro Grande, avança com Catarina Grande, e depois, com base no movimento comunista internacional, ela se expande, domina a Europa Oriental até o final dos anos 80 do século passado. Mas a Rússia imperial, ela jamais deixou de ter alguns objetivos nacionais permanentes. Um deles, e os nossos companheiros da Marinha sabem isso muito bem, é a eterna busca por mares quentes. Porque, observem, ela tem aqui a saída no Mar de Azov, que é essa coisinha aqui, o Mar Negro, mas tudo bloqueado pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Ou então ela tem que sair aqui pelo Báltico, ou lá em cima, na região do Ártico gelado. E ela também considera esta região dos países bálticos, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, como a sua zona de amortecimento, é a sua zona de proteção. A partir do momento em que esses países se tornaram independentes e buscaram o apoio da Europa Ocidental, seja para entrar na União Europeia, seja para entrar na OTAN, deflagraram, vamos dizer, os medos que assaltam o povo russo. A Ucrânia é um povo que tem a sua nacionalidade forte. Ela, ali em 2013, o povo ucraniano, final de 13, início de 14, expulsa um presidente que era pró-russo, porque ele não queria ingressar na União Europeia. Então, é aquilo que ficou conhecido como a Revolução de Maidan. Existe até um documentário aí na Netflix chamado Winter on Fire,
Quem não assistiu, assista, que vale a pena para entender o que ocorre aí nessa região do mundo. Quando sai o presidente pró-russo, o que o Putin faz? Toma a Crimeia e fomenta o separatismo nessa região aqui do Donbas, que é uma região que, se a gente lê as campanhas do leste europeu da Segunda Guerra Mundial, uma região onde os alemães e os russos travaram violentos combates. Consequentemente, algumas sanções são aplicadas à Rússia, mas a Ucrânia não ficou de braços cruzados. Ao longo desses 8 anos, ela se preparou para aparar o ataque russo. Estamos aí na 5ª semana de conflito, quase fechando essa 5ª semana, entrar na 6ª. A notícia de hoje de manhã é que as tropas russas estão paradas, e agora teve uma declaração do ministro da Defesa russo dizendo que a primeira fase de objetivos foi atingida e que agora eles vão se concentrar única e exclusivamente em efetivamente conquistar essa região do leste da Ucrânia e provavelmente transformar a Ucrânia numa Coreia, né? Com a Ucrânia do oeste e a Ucrânia do leste. Não sei o que vai acontecer disso aí, não é? Todo o resto a respeito são ilações feitas por aqui. Importante também falar do terrorismo na África. Essa região do Sahel, né? Aqui está o deserto do Saara, abaixo dela essa região chamada do Sahel. Mali, Níger, Tchad, Sudão, a Etiópia com guerra civil, e aqui tem uma turma do ISIS que veio se estabelecer. Os franceses colocaram uma missão aqui no Mali, também aqui no Chad, mas saíram agora igual o americano saiu do Afeganistão, tá? Sem conseguir cumprir sua missão. Então é outra área que está, vamos dizer, adormecida, mas é uma região com conflito. Próximo aí, por favor. O nosso Estados Unidos da América, e aqui eu só quero ressaltar 2 coisas, né? Os Estados Unidos ele tem uma vantagem geopolítica enorme, porque ao norte ele tem um vizinho que não lhe causa problema, que é o Canadá. Ao sul, o México, ele tem todo aquele problema da imigração via México. A leste ele tem peixe e a oeste ele tem peixe também, né? Então é uma situação geopolítica extremamente confortável. Próximo aí. Pode seguir. Eu só quero destacar algumas ameaças que hoje estão perpassando todos os países, né? O terrorismo, o crime organizado, o colapso financeiro, fluxo de capitais ilícitos, as migrações, a espionagem, estabilidade de regimes. Então, tudo isso aqui está afetando a todos os países do mundo. Quero destacar também, né, que nessa questão das vacinas, né, da pandemia, a ONU se omitiu, né? A ONU não tomou nenhuma atitude, né, vamos dizer assim, proativa, né, deixou que fosse cada um por si. Por isso que eu falei que os Estados Unidos aplicou a lei de Mateus lá, né? Primeiro os meus, né? Porque compraram as vacinas que podiam comprar, fabricavam lá, não deixaram nem que fossem para a Europa de imediato, não é? E, no entanto, China, Índia e Rússia fizeram uma geopolítica de vacinas, não é? Avançando em cima, não é, das suas vizinhanças. E, não é, a União Europeia, que andava meia, vamos dizer assim, numa situação de desgaste, fruto até do próprio Brexit, agora, com essa questão do conflito na Ucrânia, ela se fortalece novamente, a própria OTAN passa a sentir que ela tem um papel ainda a realizar na defesa da Europa, e com isso, nós parece que voltamos 3 casas num jogo que a gente achava que estava ganho. Próximo aí. Alguma coisa sobre a economia do mundo como um todo e que também nos afeta por aqui, tá? Situação geral. O mundo vive uma recessão, né? Existe aí aqueles que dizem que passamos por uma japanização. O Japão, já há alguns anos, ele passou a marcar passo e isso vem influenciando o crescimento do mundo como um todo, tanto que o motor do crescimento era quem? A China. Face ao seu mercado interno absurdamente grande, a produção que eles têm lá, né, que vendem ao mundo inteiro a preço muito abaixo do que aquilo que nós conseguimos competir, e, ao mesmo tempo, eles compram aquilo que é necessário em termos, não é, de insumos básicos. Tá?
Diante do risco dessa depressão, os bancos centrais... Volta lá, cara. Espera eu falar tudo. Diante do risco da depressão, os bancos centrais lançaram não convencionais, não é, como compra de dívida e juro negativo. O juro andou lá embaixo no mundo inteiro. Agora começa a dar uma subidinha. E para enfrentar a pandemia, os países desenvolvidos fizeram uma expansão fiscal do valor do PIB dos Estados Unidos, praticamente 20 trilhões de dólares. Ou seja, foi dinheiro injetado na veia do mundo como um todo. Inclusive aqui no Brasil. Nós fizemos uma expansão fiscal aqui no nosso governo em 2020 de quase 700 bilhões de reais. Se as senhoras e senhores lembrarem que a reforma da Previdência, que foi feita em 2019, previa a economia de 800 bilhões em 10 anos, nós praticamente torramos essa economia em 2020, tá? Para poder fazer frente aos efeitos da pandemia. Outros comentários aqui a respeito da situação econômica. O Biden, não é, fez primeiro um pacote de 1,5 trilhão para injetar na infraestrutura dos Estados Unidos e um outro pacote que ele está tentando passar, mas não logrou ainda, não é, de mais 1,5 trilhão de dólares para botar dinheiro na mão das famílias americanas. Hoje, tem muita gente que não quer trabalhar nos Estados Unidos, porque o governo está dando 3 mil dólares por mês para o cara ficar em casa. Se fosse aqui no Brasil, ia ser um sucesso, né? Não há dúvida disso aí. 3 mil dólares, não é troquinho que está sendo dado. Tá? E isso vai impactar os juros de longo prazo dos Estados Unidos e, consequentemente, os nossos, com impacto na taxa de câmbio. Hoje nós estamos nos beneficiando. Por que nós estamos nos beneficiando na taxa de câmbio hoje? Tá? Porque nós estamos vendendo bastante commodities, os preços das commodities estão altos, dólar está ingressando no Brasil e, ao mesmo tempo, investidores, não é, que, com a subida do juro aqui no Brasil, não é, nós estamos com o juro a 11,75, deve ir a 12,75, eles fazem aquilo que se chama do carry-over. Não é? O cara pega o dinheiro dele lá no país dele, não é, a 2%, chega aqui, transforma em real, aplica 12%, não é, e depois leva embora. Então, esse ingresso de dólares está levando a que o câmbio, ao longo aí dos últimos 20 dias, tenha abaixado até chegar a 4,74, que ele estava aí no dia de ontem. E também a excessiva liquidez dos Estados Unidos, que injetou dinheiro para tudo que é lado, não é, financia ele. E os economistas do mundo, eles dizem que os Estados Unidos dispõem de uma coisa que é o privilégio exorbitante. O que é esse privilégio exorbitante? Ele tem a moeda da dívida do mundo, que é o dólar. É a moeda dele. Não é? Então, ele tem esse privilégio. E, óbvio, estamos vivendo ainda hoje sobre os efeitos dessa agenda, né, do meio ambiente, social e de governança, que é uma pressão que nós sofremos, desde o serviço público até toda e qualquer empresa que queira se destacar no mundo de hoje. Próximo aí, por favor. A pandemia afetou as cadeias de suprimento global. Né? Então, houve uma ruptura dessas cadeias, problemas de contêineres, o transporte marítimo está desorganizado, né? E isso está levando à diversificação dos fornecedores internos e levando à falta de insumos. Qual é o mais claro hoje que a gente sente? A questão dos chips. Tá? A China, quando aplica essa estratégia dela de Covid-0, agora mesmo ela fechou Xangai. Tá? Então, uma das maiores cidades da China está fechada. Então, para tudo. Para de produzir chip, falta chip para carro, falta chip para celular, etc. e tal. Tá aí, nós estamos vendo a produção automobilística aqui caiu por falta de insumos e os preços estão lá em cima. Também houve mudanças no mundo do trabalho, né? Então, esse e-commerce agora, e outro dia recebi um grupo de empresários nossos que possuem lojas, que eles querem que alguma medida seja tomada contra essas compras que são feitas diretamente da China. Eles têm o próprio transporte deles, isso desembarca lá em Guarulhos, é transportado pelo nosso sistema de correios e não tem imposto pago nisso aí. Não há imposto. Então, a concorrência é desleal. Então, eu recebi lá o Luciano Hang da Havan, com outros, né, empresários desse nível, que estão preocupados com essa concorrência desleal. E vivemos aí, né, nessa guerra cultural versus, né, o ambiente multilateral. Próximo aí, por favor.
pandemia e o conflito russo-ucraniano levaram o quê? Ao aumento do preço do petróleo. Mas esse aumento do preço do petróleo não é tão significativo quanto os choques que ocorreram na década de 70. Em 70 nós sofremos 2 choques do petróleo. Da primeira vez, em 1973, após a guerra árabe-israelense ali, né, o petróleo saltou de $3 para 12 o barril. É óbvio que em número é pequeno, mas em percentagem foi um aumento absurdo. Né? E nós aqui que somos mais antigos, lembramos que aqui no Brasil, no final de semana, posto de gasolina fechava, né? Teve a questão das simonetas, era um outro mundo que estava se vivendo. Então agora o mundo absorve melhor esses choques do petróleo. Por quê? Porque já não somos tão dependentes desse combustível fóssil. O combustível está caro em todos os países do mundo, não é só aqui no Brasil. Também, essa desorganização levou ao aumento do valor das commodities e nos favoreceu, mas gerou uma inflação no mundo como um todo. E aí há certa má-fé quando parte da imprensa fala da nossa inflação, mas não fala que a dos outros também, né, está num número grande. Os Estados Unidos fechou ano passado com 6% de inflação. Né? Então isso é complicado. Desvalorização das moedas e, óbvio, todo mundo aumentando os juros. Isso levou a que todo mundo sinta medo, esteja ansioso, esteja com raiva, e isso é extravasado aonde? Via rede social. É esse ambiente polarizado que a gente vê, não é, rondando as redes sociais. Próximo aí, por favor. Pode seguir, Expo. E o nosso Brasil, né? Eu acho que falar aqui para esses convertidos não é problema, mas nós temos dificuldade de transformar os nossos recursos em poder pelas idiosincrasias, né? Excesso de regulamentação, excesso de burocracia, né? São coisas que nos atrasam. E vivemos esses desafios políticos, econômicos e psicossociais. O desafio político. Nós temos um sistema político complicado. Né? É um sistema multipartidário, né? Muito além daquilo que seria o normal para que os partidos políticos representassem os pensamentos existentes na sociedade como um todo, né? E dificuldade de, pouco a pouco, conseguirmos colocar isso dentro de um número de partidos, vamos dizer assim, que seja aceitável. Essa eleição agora será emblemática, senhoras e senhores. Por quê? Porque agora a cláusula de barreira vigorou pela primeira vez na eleição de 2018. O partido, para sobreviver, tinha que atingir ou 9 deputados em 9 estados diferentes, né, 1/3 das representações da federação, já que o Distrito Federal é considerado um estado também, ou 1,5% dos votos nesses 9 estados também. O partido que eu pertencia, o PRTB, não atingiu isso. Ele existe ainda, mas está no limbo. O que significa o limbo? Ele não tem acesso a fundo partidário, tem a fundo eleitoral, mas é bem pequenininho, e não tem o tempo de TV. Né? Então, agora, né, nós vamos para uma outra eleição onde a cláusula de barreira subiu. Né? Então, o sarrafo agora está mais para cima. É 2% em 9 estados ou 12 deputados. Então, a tendência é que mais partidos agora deixem de existir. E aí se criou aquela figura da federação partidária, que é diferente da coligação. A coligação era aquele negócio, é o caso hoje, né? Fomos para a eleição, terminou a eleição, tchau, estamos divorciados, vai cada um para um lado. A federação não, ela tem que sobreviver os 4 anos daquela legislatura. E é proibida a coligação nas proporcionais, ou seja, eleição para deputados, que é onde entra o dinheiro para o camarada ter acesso a fundo partidário e fundo eleitoral. Ao proibir a coligação, o partido vai ter que se fortalecer, ele vai concorrer sozinho. Porque antes juntava aqui 4, 5 partidos, fazia uma coligação, juntava os votos de todo mundo e você conseguia distribuir 2 deputados para lá, 3 para colar e tinha posicionamento dentro da nossa Câmara de Deputados. Agora não tem mais espaço para isso. Então, é um fator positivo
para a gente conseguir avançar num sistema partidário que realmente represente os pensamentos existentes na sociedade brasileira. O outro aspecto do nosso sistema político é, vamos dizer, a hipertrofia, não é, do Congresso Nacional, que avançou sobre o Executivo numa questão que é nossa, Executivo, que é a execução do orçamento. Como o próprio nome está dizendo, Executivo executa. A coisa começa lá no governo da presidente Dilma, em 2015, quando ela, cercada dentro do Congresso, ela torna impositiva as emendas parlamentares. A emenda parlamentar era aquele jogo, não é? O deputado que vota comigo, eu aqui libero a emenda dele, era o jogo que havia. Então, ao tornar impositiva, já tirou uma forma do Executivo pressionar o Congresso. O segundo passo foi tornar impositiva a emenda de bancada. A emenda da bancada a bancada do Rio Grande do Sul tem as suas emendas pagas integralmente. E o último passo foi com a gente agora, que é a famosa emenda de relator, aquilo que a imprensa publica como sendo orçamento secreto, a tal da RP9. E esse pacote hoje coloca que de 90 bilhões de despesas discricionárias que o governo tem na mão, 36 bilhões estão na mão do Congresso Nacional, ou seja, né, na mão do Arthur Lira e do Pacheco. Eles é que distribuem esse recurso. Então, nós temos que dar um jeito nisso aí, porque senão o nosso sistema não aguenta. E, obviamente, todos aqueles fatores que eu citei em termos econômicos têm afetado a nossa população, assim como essa guerra cultural. A guerra cultural ela veio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a travar essa guerra cultural, senhoras e senhores, no final dos anos 70, no governo do Jimmy Carter. A partir dali iniciou a guerra cultural que desembocou no governo do Trump. E aqui isso teve reflexo a partir dos governos do Partido dos Trabalhadores, com aquela história do nós contra eles. Quando você coloca essa conversa de nós contra eles, tem uma hora que o eles viram nós. E isso é ruim para um país, não é? Para a união de um povo. Os nossos nichos de pobreza, não é? A nossa infraestrutura logística, que nós precisamos avançar, com todo o trabalho que o Tarcísio tem feito, não é? O trabalho olha só, nós temos agora um marco novo das ferrovias, não é? Nós temos o projeto da BR do Mar, não é? Então são ações na área da infraestrutura logística que serão importantíssimas para o futuro do país. E uma desindustrialização. Nós precisamos restabelecer uma política industrial. Essa desindustrialização ela está muito ligada ao peso dos impostos e, pasmem, senhoras e senhores, é o problema da qualificação da mão de obra. A questão da educação. A questão da educação fica ideologizada aqui no nosso país, não é? E nós temos uma legião de jovens que não têm a qualificação necessária para ocupar os postos de trabalho que são necessários nessa indústria 4.0 de hoje. Lembre que eu citei a economia do conhecimento. Próximo aí, Spolini. Alguma coisa sobre a nossa situação econômica, né? Quando chegou ali 2020, disseram que nós íamos para 100%, né, na razão dívida PIB. Bom, durante 12 anos, né, que nos antecederam, a dívida pública do Brasil triplicou. Como que ela triplicou? Triplicou porque o pessoal fez financiamento, era aquela questão de alimentar os famosos campeões nacionais, ou seja, o governo pegava dinheiro no mercado a 15%, e emprestava para um peixe do governo a meia dúzia. Quem pagou a diferença de 15 para meia dúzia, ou está pagando? Somos nós. Nós estamos pagando isso aí. Então, a dívida triplicou. Não é? E hoje nós conseguimos estabilizar, ela está na faixa aí dos 80% do PIB. Estávamos há 7 anos com déficit público primário, aquela conta de padeiro. Não é? Receita, despesa bem maior que a receita, e para cobrir isso aí, mais dívida sendo feita. A inflação que veio com a pandemia, tivemos que aumentar os juros, isso levou ao desemprego, mas ano passado abrimos 3 milhões de postos de trabalho.
uma queda na produtividade, dos investimentos e do crescimento. E, como eu já falei, a necessidade de uma política industrial coerente. Vamos lá, Spor. Ao longo do governo, né, a dívida não aumentou em relação ao PIB. Isso foi uma vitória, né, que não é mostrada isso aí. Né, porque as notícias que são colocadas diariamente são que nós estamos indo inexoravelmente para o buraco. Né. Ano passado, o resultado primário foi positivo pela primeira vez. Aí os jornais publicaram. Mas disseram, mas em 2022 não será. Então vamos ver. Outra discussão, teto de gastos ou temos que buscar outro modelo de âncora fiscal? A questão do teto de gastos, os governos passaram a gastar tanto que chegado o momento, disse assim, tem que limitar o gasto do governo. Então limita como? O gasto só pode aumentar de um ano para o outro de acordo com a inflação. Bom, mas o que acontece? Acontece que determinados gastos, eles aumentam acima da inflação, com benefícios previdenciários e outros. E aí a teoria da pizza, né? O orçamento é uma pizza. Tem a fatia das Forças Armadas, tem a fatia da segurança, tem a fatia da saúde, etc. e tal, mas tem uma fatia lá que aumenta mais que as outras. Como a pizza ela só pode aumentar de um tamanho X e tem fatias que aumentam Y, as outras começam a ser comprimidas. Daí, né, essa contração nos gastos discricionários, que hoje, de cada R$100 que nós arrecadamos, 94, 95 estão comprometidos com despesas obrigatórias, deixando muito pouca margem de manobra para o governo. Então, essa é uma discussão que vai ter que ser travada. Tem gente que acha que a relação PIB é que deve ser a nossa âncora fiscal, tem gente que acha que pode ser a questão apenas da dívida líquida, e não entrar a dívida bruta. Então, são discussões que terão que ser traçadas. E não há dúvida que sem as reformas estruturantes, que ainda faltam ser feitas, o país não sai dessa situação que nós estamos desde os anos 80 do século passado, que é conhecida pelos economistas como a armadilha da renda média. Próxima expo. Então, nós temos duas colunas mestras da economia que estão abaladas. Uma é a coluna fiscal, das contas públicas, e a outra é da produtividade. Então, como trazer as contas públicas, ou seja, trazer o orçamento e as necessidades do país para dentro daquilo que o governo arrecada? A primeira coisa foi a reforma da Previdência. Estamos vivendo mais, temos que trabalhar mais. Até para que as gerações que estão nos sucedendo não tenham que trabalhar do berço ao túmulo. E nós ficaríamos desfrutando do bem bom antes deles. Então, provavelmente, daqui a pouco nós teremos que fazer um novo reajuste na idade de aposentadoria. Modernizar o Estado. Então, o que eu falei, um Estado regulamentado, burocrático. Então, usar realmente a ferramenta digital. Conseguimos alguns avanços. Hoje, as senhoras e senhores têm no seu celular o documento do carro, a carteira de identidade, a carteira de motorista, o documento de vacina, o título de eleitor, está tudo aí. Não precisa mais andar com uma papelada dentro da carteira. Quem está andando com isso, muda porque pode acessar pelo seu celular. E acreditar que isso funciona. Outra questão nas contas públicas, importante. Gestão profissional no setor público. A gente não pode ter um troca-troca intenso das pessoas que têm responsabilidade dentro do setor público, tipo assim, parece time de futebol, troca o técnico, troca o ataque. Não, nós temos que ter essa gestão profissional. E isso, muito importante, a reforma administrativa, para a gente organizar as carreiras de Estado. O que é efetivamente carreira de Estado? Nivelar o salário de ingresso no setor público. Nós temos carreiras dentro do executivo que o camarada entra ganhando 75% do que ele vai ganhar no final da vida, dali a 35, 40 anos. Qual é a cenourinha que esse cara tem? Não tem cenoura para ele. Ele vai chegar lá por default, por decurso de prazo, ele vai ser promovido e vai chegar lá. Então, nós temos que organizar isso aí. E
A área da produtividade. O brasileiro é menos produtivo? Não, mas nós temos uma carga nas costas, é igual aquele cara, não é? O corredor que pesa 100 quilos correndo contra o cara que pesa 60, né? Ele vai sempre chegar atrás. Primeira coisa que aparece, privatizar aquilo que nós podemos privatizar. Estamos atrasados nisso. E as concessões. Então, esse governo fez concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, né? Todo tipo de concessão possível para melhorar aquela nossa questão da infraestrutura. Esse aqui é um gargalo, a reforma tributária. O sistema tributário que nós temos hoje do Brasil custa 75 bilhões de reais para as empresas e para nós, e para o governo. E tem uma evasão / sonegação de 400 bilhões de reais. Fora o contencioso. As senhoras e senhores que são da área do judiciário sabem do contencioso na área de impostos, que leva 10 anos, 12 anos, 15 anos. Há pouco teve um recordista aí. Parece que foi 20 anos para chegarem a uma conclusão. Se a gente conseguir uma reforma, e aí tem um velho ditado nosso, das Forças Armadas, né? O ótimo é inimigo do bom. Né? Então, se a gente conseguir um bom, nós já estamos bem. O que eu digo que é bom? Cortar isso pela metade. Se o sistema passar a ficar mais barato, a gente entender como é que paga imposto, a maioria dos empresários não consegue entender qual é o imposto que ele está pagando e como paga. Corta pela metade aquele custo. E diminuímos pela metade a sonegação e a evasão, são mais praticamente 250 bilhões de reais por ano na mão do governo. Então, precisamos dessa reforma tributária. A abertura comercial. Por que o agronegócio está lá na frente? Porque o agro se expôs. O agro investiu, né, em tecnologia, na inovação, e foi para fora, foi lá para o mundo externo para apresentar os seus produtos. Então, ele deu esse choque de produtividade. Mas aqui no Brasil ainda tem muita gente que quer ficar marcando passo. Então, nós precisamos avançar na abertura comercial. Temos o problema do Mercosul, com a questão da tarifa externa comum, não é? O Uruguai quer abrir, não é? O Paraguai também, mas a Argentina bloqueia. Então, as soluções têm que ser de comum acordo. E, obviamente, a desburocratização. Vamos lá, Paul, por favor. Vamos falar agora de meio ambiente e de Amazônia. Né? A mudança climática, eu acho que ninguém tem dúvida de que, né, o clima aqui no nosso planeta ele mudou, está mudando, nos afeta. Podemos até discutir, isso veio para ficar, isso é uma fase daquelas que a Terra já viveu, de aquecimento, de resfriamento, mas nós temos que trabalhar para mitigar isso aí. Próximo. E aí entra a Amazônia. Aqui todo mundo conhece bem a Amazônia, mas eu sempre faço questão de destacar que existem duas Amazônias. Existe uma Amazônia oriental aqui, onde há realmente a pressão, né, do avanço da agricultura e do povoamento vindo do centro-sul do Brasil, e uma Amazônia ocidental, praticamente intocada, com alguma pressão aqui no sul do Amazonas, no noroeste do Mato Grosso. Hoje, né, essa aqui, a Amazônia legal, elas são 5 milhões de quilômetros quadrados. A União Europeia tem 4,4 milhões de quilômetros quadrados. E o bioma Amazônia, a floresta, são 4,2 milhões de quilômetros quadrados, metade do Brasil. Próximo aí. A Amazônia é um espaço vital para o mundo por esses aspectos aí. A grandiosidade territorial, a reserva de água doce, né, a riqueza de recursos naturais e a biodiversidade, que levará à bioeconomia, né, que é outro ponto que se discute muito e que é o futuro da Amazônia. Mas eu tenho participado de vários seminários sobre bioeconomia, né, e muitas vezes eu digo, olha, a bioeconomia parece, não é, aquelas coisas que você não conhece, né, mudança de general, não é, aposentado do Bradesco, aquelas coisas que você nunca viu na vida. Porra. Próximo aí, por favor. As grandes potências olham os recursos naturais, né? Então, é óbvio, né? Existe um olhar para cima da Amazônia. É uma vasta área intocada, né? 5 milhões de quilômetros quadrados com 25 milhões de habitantes. Sobra gente ali? Não, falta gente, né? Falta muita gente. Próximo.
Além da Amazônia, o outro grande espaço vital que existe no mundo são aqui essa região da Ásia Central, do Cazaquistão, e a África. E, óbvio, a China, como grande compradora de matérias-primas, com necessidade de ter gente, né, em todas essas áreas, ela olha para isso constantemente também. Próximo. E a questão da água. Eu, quando estava na ativa ainda no Exército, uma vez eu falei para os meus subordinados que nós ainda íamos matar e morrer numa guerra pela água. Já existem lugares no mundo onde falta água. Austrália, Indonésia, na Índia, aqui na região do norte da África. E, pasmem, aqui na fronteira dos Estados Unidos com o México tem problema sério de água. A água, 70% dela é usada na agricultura, 22% na produção industrial e apenas 8% é do consumo humano. Então tem muita gente passando sede no mundo. Próximo aí. E nós, além dos rios que nós temos no Brasil e na Amazônia, lotadamente, nós temos ainda 2 grandes aquíferos, né? O aquífero Grande Amazônia, que abrange o alter do chão, e o aquífero Guarani. Então, esta é uma riqueza que eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos estar vendendo água. Próximo. É importante sempre a gente colocar isso aqui. Então, todas as vezes que eu estou em fórum internacional, eu boto: o Brasil é uma potência agroalimentar. Não se pode falar de segurança alimentar em qualquer lugar do mundo se o Brasil não estiver sentado na mesa. Porque nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro hoje. Temos a legislação ambiental mais avançada. Nenhum outro país tem legislação ambiental igual a nossa. Então, a questão da Amazônia, né? A Amazônia, 80% tem que ser preservado. Quem tem uma propriedade de 100 hectares só pode explorar 20. Os outros 80 tem que estar preservado. Daí a discussão do pagamento por serviços ambientais e o mercado de crédito de carbono. E agora, com essa questão da guerra russo-ucraniana, né, e a não produção de trigo lá pela Ucrânia, agricultores da França, da Alemanha, estão pressionando seus países para que haja uma flexibilização da legislação ambiental para que eles possam plantar mais. E isso que a legislação deles, comparada com a nossa, é bem pequenininha. Nossa matriz energética renovável, a Amazônia com 84% da vegetação nativa, nós temos meia dúzia de biomas aqui no Brasil, além da Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, o Pampa, a Caatinga e a Mata Atlântica, né? E temos 1 milhão de propriedades rurais na Amazônia. Agora, 85% disso aqui, ou seja, 850 mil propriedades rurais, não tem título de terra. Então, ao longo agora desses últimos 3 anos de governo, ontem eu fiz um programa voltado para a Amazônia com a nossa ministra da Agricultura, que está se despedindo, a ministra Tereza Cristina, nós conseguimos titular 136 mil proprietários na Amazônia ao longo desses 3 anos. Porque primeiro foi necessário organizar a base de dados, que não estava organizada. Agora eu acho que a gente consegue avançar com mais celeridade. Próximo. Bom, para cuidar melhor da Amazônia, o presidente Bolsonaro reativou o Conselho Nacional da Amazônia Legal e me deu a tarefa de presidir esse conselho. Esse conselho tinha sido criado em 1995 no governo do Fernando Henrique, mas nunca funcionou. Então ele passou aí 25 anos parado. A nossa missão é coordenar e integrar as ações do governo na tríplice tarefa: proteger, preservar e desenvolver a Amazônia. 15 ministérios, fizemos um plano estratégico para esta década, um plano para o governo, que é o nosso Amazônia, e o Amazônia 21-22, que é especificamente um plano operacional de combate aos ilícitos. Próximo. Resultados preliminares. Conseguimos conter o avanço do desmatamento, que ia ser pior do que já estava ocorrendo. Ampliamos a presença do Estado na região, com combate aos ilícitos. A cooperação internacional, porque fortalecemos a UTCA, o Fundo da Bioeconomia do Banco Interamericano de Desenvolvimento e o diálogo com os europeus na busca da reestruturação do Fundo Amazônia
esse grupo de Amsterdã, que é outro que nos pressiona, e nós mantemos um diálogo soberano com eles. Não é? Mais de 3 bilhões em multas aplicadas, apreendemos 150 mil toneladas de minerais, 150 mil toneladas, senhoras e senhores. Isso aí não é garimpo, é mineração ilegal, manganês. Manganês extraído ilegalmente. Manganês o cara não vende na feira do Guará, não é? Então, é diferente. O ouro o cara leva numa bolsinha. Tá? E 220 mil metros cúbicos de madeira apreendida. Próximo. Essa é a estrutura do conselho. Eu vou tocar, porque o meu tempo está mais do que esgotado. Segue. E as nossas iniciativas prioritárias estiveram centradas, né, no combate ao desmatamento e às queimadas, no fortalecimento dos órgãos de fiscalização ambiental. Nós herdamos esses órgãos com 50% dos seus efetivos. Né? Então, todo mundo fala, IBAMA e ICMBio foram destruídos pelo governo do presidente Bolsonaro. Eles estavam com 50% do efetivo, e desse efetivo, grande parte trabalha na burocracia, não vai para o campo. A pessoa já está velho. Né? É aquela velha história. O cara saiu subtenente, ele não quer mais estar lá no campo, ele quer estar ali no QG, né? É a mesma coisa acontece com essas agências. Tá? O monitoramento de ilícitos centralizado agora em cima do Sensipan. Criamos o Grupo de Integração e Proteção da Amazônia, com gente do INPE, do Exército, da Marinha, da Aérea, não é? De todas as agências, trabalhando em análise de imagem, naquilo que eu considero que é o embrião de uma futura Agência Nacional de Reconhecimento e Vigilância, que faça efetivamente, então, o controle do nosso território por meio de imagens. A questão de investimentos na bioeconomia, o ordenamento territorial, que é a questão da regularização fundiária, e a comunicação das ações. Próximo. Essa é a área onde o combate se trava hoje em termos de desmatamento ilegal e de queimada na Amazônia. Observe que aqui é o sudoeste do Pará, aquela região que eu falei aqui do sul da Amazônia, do Amazonas, e o noroeste aqui do Mato Grosso. Aqui é o que é o combate. Então, esse hoje, aqui para cima está tudo muito bem, e aqui existem unidades de conservação, terra indígena, e aí tem problemas que nós herdamos. Terra indígena que foi marcada onde já tinha gente. Ninguém tirou os caras que estavam lá. Unidade de conservação aqui, no eixo da BR-163, aqui tem a Floresta Nacional do Jamanchim. Aí tem uma cidadezinha chamada Novo Progresso. Novo Progresso já existia, quando demarcaram a unidade lá da Floresta Nacional do Jamanchim. Então é uma briga eterna. Ou se redemarca essa floresta e se acerta todos aqueles lotes das mais de 3 mil famílias que vivem aqui, ou nós vamos continuar num eterno jogo de gato e rato que não leva a lugar nenhum. Próximo aí. Aqui eu quero mostrar a integração, Polícia Federal, o ICMBio, o IBAMA, todos trabalhando junto, mais a Força Nacional de Segurança, as nossas Forças Armadas, as apreensões que a gente realiza. Próximo. Pode tocar, esse slide a gente pode, não precisa comentar não. Concluindo aqui, senhoras e senhores, alguns aspectos que eu gostaria de destacar. Vamos lá. O mundo está em mutação, né? Eu falei desde o começo, a tríplice revolução do mais, da mobilidade, da mentalidade. Então, temos um mundo propenso a crises políticas, endividado, e que, por isso que eu disse que os mares serão turbulentos, não serão mares de almirante. Estamos vivendo uma transição agora do modelo político e econômico do pós-guerra para outro ainda desconhecido. E o que se apresenta? Nós podemos ter um surgimento agora de um eixo Pequim-Moscou, então daí o choque de civilizações, e o outro eixo, Europa e Estados Unidos, o eixo ocidental. Será uma guerra fria para valer 2.0, podendo levar até um conflito maior. E nós aqui, Brasil, como nos posicionamos disso? Somos um país ocidental, mas temos interesses que abrangem as duas áreas. Daí, pragmatismo e flexibilidade ser um posicionamento da nossa diplomacia para que a gente preserve os nossos interesses e, ao mesmo tempo, manifeste, as nossas posições como um país da civilização ocidental. Próximo aí.
eu recordo aqui os pilares da nossa civilização, por isso que eu digo, pertencemos à civilização ocidental. Né? Primeiro deles, o pacto de gerações, muito caracterizado na questão da previdência, como eu falei. Por quê? Porque a sociedade é um contrato. A sociedade que nós vivemos é um contrato entre quem? Entre os que morreram, entre nós que estamos vivendo e entre aqueles que vão nascer. Então, isso é fundamental na nossa civilização. A democracia, né? Sem ela, a gente não avança. Não tem regime melhor. Ele não é o melhor, ele é cheio de defeitos, mas é o que nós temos. O capitalismo. Né? Fora do capitalismo, também não haverá, né, uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Aqui é algo intimamente ligado ao trabalho das senhoras e senhores, o Estado de Direito. Mas o Estado de Direito com a lei valendo para todos. Não pode ter Silva mais igual que outro Silva. Todos os Silvas têm que ser iguais. E a sociedade civil cobrando dos seus representantes. E não ir lá de 4 em 4 anos, aperta um númerozinho na urna, não é? E depois ficar só sentado no boteco reclamando. Não, tem que cobrar. Tá? Tem que cobrar e ser exigente nisso aí. Próximo. O nosso governo procurou agir durante essa pandemia, algo que é muito pouco colocado. Nós compramos todas as vacinas que eram necessárias e vacinamos todo mundo que quis se vacinar. Somos os países mais vacinados do mundo hoje e vamos prosseguir. Além disso, agimos na economia. Né? Agimos na economia, dando recursos para estados e municípios que teriam perda na arrecadação. No final das contas, eles ficaram com lucro nisso aí. Abrimos linha de crédito para que as empresas não fechassem. Abrimos linha de crédito para pagamento de salários. Né? E mais ainda, colocamos dinheiro na mão das pessoas, que foi aquele Corona Voucher, como ficou conhecido. Os novos marcos regulatórios, buscando da liberdade. Então tem a lei da liberdade econômica, tem o novo marco das telecomunicações, que está propiciando a entrada no 5G. O marco anterior era de 97, defasado. Previa que as nossas empresas de telefonia investissem em orelhão. Ninguém mais lembra de orelhão aqui. Orelhão só se for apelido de algum amigo, né? Que o cara vai falar. Tá? Então, o marco das ferrovias, né? O novo marco do saneamento básico, né? Que abre um espaço para todo mundo. Tá? As reformas, que eu já mencionei, as concessões, né? E o problema fiscal, que nós viemos lutando contra ele. Próximo. E aí eu sempre digo que a sociedade tem que apoiar, né? Quando eu chego aqui e pergunto quem quer mudança, todo mundo vai levantar o braço, né? Agora a próxima pergunta. Quem é que quer mudar? Aí todo mundo olha para o chão. Não, eu quero continuar com a minha vidinha aqui, não quero entregar nada. Então todo mundo tem que cooperar, né? Todos têm que entender que nós vamos ter que ceder alguma coisa para que o país avance no rumo daquilo que nós consideramos, né, que é o nosso destino manifesto, de sermos a democracia liberal mais próspera ao sul do Equador. Próximo. O Brasil precisa resgatar sua imagem de potência ambiental, porque nós estamos sendo atacados duramente por algo que nós não somos. Nós não somos o responsável, né, pelo aquecimento global. A imprensa ela publica assim: o Brasil é o 6º maior emissor de gases de efeito estufa. Bom, um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né, ele tem que ter alguma emissão aqui. Mas nós somos responsáveis por 2,3% das emissões mundiais. Somos o 6º. Lógico, tu vai comparar com Burkina Faso, qual é a emissão que tem em Burkina Faso? 0, comparado com a gente. Então, é a distorção que é colocada muitas vezes nas informações. Então, nós temos que ser incisivo, né, e mostrar que nós somos essa potência ambiental. Próximo. Vou deixar só correr aí. Próximo. Pode tocar isso, pô.
E, para encerrar, 2 pensamentos. Pode tocar, Expo. Recuperar a economia, restabelecer a confiança dos cidadãos, reconquistar a credibilidade internacional, desenvolver a Amazônia, mantendo-a preservada, brasileira e segura para gerações futuras, criando oportunidades sustentáveis para o povo da região, de modo que ele tenha emprego e renda e não viva de programas sociais, vivendo numa região tão rica como é a Amazônia. Próximo. Aí o medo gera raiva, a raiva gera ódio e o ódio gera ressentimento. Quem é que falou isso aí? Bota aí, Spolini. É o mestre Yoda lá do Star Wars. Pô. Importante. Próximo. Caminhante, não há caminho. Nós temos que fazer o caminho andando. Vamos andar. Vamos para frente. Isso aí quem disse foi o Antônio Machado, poeta espanhol. Próximo. E ficamos por aqui. Espero ter atingido o objetivo que o General Matos traçou para mim, né? E ter despertado a atenção para aqueles que ainda não estavam com esses temas todos na ordem do dia e para os desafios que nós todos, como brasileiros e como líderes que exercemos nas nossas atividades, temos que fazer avançar. Muito obrigado pela atenção. O ministro-presidente do Superior Tribunal Militar fará os agradecimentos ao palestrante. Vou usar aqui. Muito bem, meu senhor. Mais uma vez, temos que agradecer ao nosso General Mourão, nosso vice-presidente, por essa belíssima palavra, essa palestra, mostrando o nosso Brasil, mostrando a nossa Amazônia. E é por isso que eu digo, muitas vezes, quando pensam o que nós militares fazemos, né, como fazemos, nós vimos aqui na palestra do João Mourão exatamente isso. Mostra do conhecimento do nosso Brasil e do que ele precisa. Nós precisamos ser potência mundial, nós temos tudo para ser potência mundial. Mais uma vez, João Mourão, muito obrigado. Tenho certeza absoluta que a sua palestra atingiu muito mais do que os objetivos previstos. E eu não poderia deixar, nesse momento, passar suas mãos. Vou pedir ao ministro Joseli, nosso diretor da escola, que entregue a placa de agradecimento. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União, ENAJUM, agradece ao General de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República Federativa do Brasil, pela inestimável contribuição ao aperfeiçoamento dos magistrados da Justiça Militar da União. Brasília, Distrito Federal, 29 de março de 2022, ano do bicentenário da nossa independência.
acontecimento de 2 semanas atrás. O João Mourão, como falou aqui, ele era o E3 oficial de operações do grupo de artilharia da Brigada Paraquedista. Ele era major, era tenente-coronel. Eu era o E3 da Brigada. Então a nossa ligação era muitíssimo forte na parte operacional. Então, depois, servimos em outras guarnições juntos, né? Servimos no Centro de Inteligência. O João Mourão, quando foi promovido, eu já estava aqui no QG, já era general de divisão, e ele foi colocado lá na Amazônia. Então, vejam, por isso que fala da Amazônia com naturalidade e principalmente com conhecimento da nossa Amazônia. Mas eu queria só contar um fato antes de encerrar aqui. Nós estamos um pouquinho atrasados, a Gelva já está me olhando feio ali, né? Mas há 2 semanas atrás eu recebi o título de cidadão honorário de 4 Barras. 4 Barras é o município onde eu comprei uma casa. Minha mulher, inclusive, está lá, de obreira lá, está vindo para cá hoje à noite, mas até hoje estava de obreira na nossa casa lá em 4 Barras. E eu fui convidado a receber o título de cidadão honorário de 4 Barras. E compareci lá na cerimônia, uma cerimônia simples, né? Muito simples, preparei umas palavras bem rápidas, como a de hoje aqui. Mas no meio das minhas palavras fui interrompido pelo Coronel Barreto, que é amigo do João Mourão também, né? Que fez uma ligação por vídeo do vice-presidente da República, me cumprimentando por ter recebido o título de 4 Barras. E eu disse a ele hoje, agradeci a ele, não poderia deixar de fazê-lo aqui na presença de todos, mas dizer que eu fiquei muito mais importante lá em 4 Barras. Né? O vice-presidente me cumprimentando exatamente na cerimônia, né? Já agradeço pessoalmente ao meu amigo João Mourão aí. Muito bem, meus senhores. Muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa primeira palestra. Vamos ao nosso intervalo. Teremos um intervalo de 20 minutos. Retornar.